sobre o manejo da clínica em Gestalt terapia. Bom, eu achei mais desafiadora, mais prazerosa, muito prazerosa de compartilhar com vocês, muito mesmo, muito mesmo. E eu quero começar falando com vocês sobre algumas coisas que eu penso que são fundamentais para o manejo da clínica em Gestalt terapia. Algumas coisas eu penso que fazem parte do manejo da clínica fenomenológica, não só da clínica da Gestalt, mas da clínica da fenomenologia. E você que é meu aluno já sabe que a Gestalt terapia é um braço da fenomenologia. Então, portanto, algumas coisas que eu vou falar aqui são também presentes em toda a clínica de fenomenologia. E na minha leitura, algumas questões são da psicologia clínica, tá? Então isso ficou meio misturado, se bem que alguns apontamentos que eu vou fazer aqui são específicos da Gestalt terapia, tá? São figura para a Gestalt terapia, não são elementos como outros, mas são elementos que recebem para nós a nossa atenção, o nosso foco de atenção, tá? Então, a primeira coisa, gente, sobre o manejo da clínica em Gestalt terapia, o encontro com a queixa que esse paciente traz, né? É a primeira coisa que nós vamos fazer, porque algo o mobilizou, algo foi selecionado como figura para que ele fosse mobilizado e investisse na ação criativa de chegar até o meu consultório. Então veja quantos processos precisaram acontecer para que ele chegasse até o meu consultório. Eu preciso entender isso, tá? Que queixa foi essa? Que desconforto foi esse? Que necessidade não satisfeita foi essa? Que mobilizou criativamente o meu paciente para que ele pudesse investir nessa figura chamada terapia. Tornou-se figura para ele a ponto dele me mandar um WhatsApp, buscar o telefone da minha secretária e marcar uma sessão. Então esse é um primeiro movimento que eu faço de tentar oferecer uma escuta atenta e acolhedora a esse paciente para tentar entender o que é isso que ele apresenta na queixa. Então, um encontro com essa queixa e com esse processo que ele foi vivendo até chegar aqui ao meu consultório é uma primeira coisa que eu faço no manejo da clínica. E a segunda coisa, gente, que na minha leitura é a mais importante, um encontro com essa pessoa. Então, mais do que compreender essa queixa e me encontrar com essa queixa, me encontrar com essa demanda, eu quero me encontrar com essa pessoa, né? Eu quero me apresentar como companheira de viagem. Eu quero me mostrar confiável o suficiente e acolhedora o suficiente para que essa pessoa sinta-se segura a voltar ao próximo encontro, e ao outro, e ao outro. De que aqui no nosso espaço ele terá uma companheira de viagem, que não tem as respostas, porque de fato não tenho, mas eu tenho a minha companhia e eu tenho a escolha de que torno esse paciente minha figura. Muitas vezes ao longo da semana, sabe? Aqui nas minhas ideias e nos meus sentimentos, mas principalmente torno figura plena quando ele está aqui diante de mim, me permitindo estar com ele nesse encontro real, verdadeiro, né? Então, o encontro com essa queixa que não pode ser mais importante do que o encontro com essa pessoa. Outra coisa muito importante, gente, é o setting terapêutico, como está organizado esse setting terapêutico para receber o meu paciente e o contrato terapêutico também. São coisas importantes aqui para a Gestalt terapia, na verdade para toda a prática clínica, né, gente? Agora, na Gestalt, nós temos um setting terapêutico diferente, né, gente, que se estabelece. Então, se eu falar do clima, tá? Desse campo vital que eu chamo, que é o setting terapêutico, eu tenho um clima que não é palpável, que não é concreto, que é o clima psicossocial, psicoemocional desse setting,
que eu tento ser completamente acolhedor, tá? Um clima não ameaçador, um clima acolhedor. Então, desde que ele entra na recepção até o momento que ele se despede da minha secretária, o nosso objetivo é que essa experiência seja uma experiência de satisfação. Ainda que tenhamos que falar de coisas difíceis, ainda que quando ele cruze a porta da nossa clínica, ele traga angústias, ele traga desconfortos, quando ele entra no nosso espaço, ali na recepção, o meu objetivo é que a experiência que ele comece a ter seja uma experiência de satisfação. Desde a música que ele ouve, do cheiro que ele vai sentir, do jogo de luzes que ele é inserido quando ele entra aqui. Quando ele entra aqui dentro do meu consultório, saiu da recepção e eu fui convidá-lo a vir ao meu consultório, que essa experiência também seja uma experiência de acolhimento. Quando ele entra aqui, do cheiro que ele vai sentir aqui, do que ele vai ver quando ele entra aqui. Então eu procuro fazer com que esse meu espaço aqui seja um espaço claro, seja um espaço de acolhimento no que diz respeito ao meu mobiliário. Então eu sim trabalho com almofadas, trabalho com muita luz, tenho flores aqui no consultório. Ou seja, o cuidado com o setting é bastante importante, né? Cuido também do sigilo desse setting, por isso aqui dentro pode ser que eu tenha uma música tocando, dependendo do paciente, principalmente se não for a primeira sessão, né? Se eu for trabalhar com relaxamento com esse paciente, então ele vai encontrar uma música tocando, mas lá fora sempre uma música tocando que protege a confidencialidade do que ele fala aqui, ou as fantasias de que ele estará sendo ouvido lá fora. Então eu tento protegê-lo dessa forma, nesse sentido, né? E existem coisas que a gente precisa, gente, estabelecer logo de início, que fazem parte do enquadre terapêutico, né? Do contrato que nós vamos estabelecer com esse paciente. Eu me apresento como Gestalt terapeuta, é importante que ele compreenda, sobretudo se ele vem de outras experiências de terapia, que existem algumas diferenças aqui, técnicas, teóricas, né, de indagações e de preocupações. Então, tentando utilizar uma linguagem que seja acessível à compreensão desse meu paciente, mas eu nesse enquadramento, nesse enquadre, né, nesse contrato, eu tento apresentar a Gestalt terapia como uma abordagem alternativa, é um jeito novo, é uma forma nova, né? Diferente daquelas que talvez ele já tenha experimentado, né? Para que ele compreenda que aqui nós vamos utilizar vários recursos que talvez antes ele não tenha utilizado. Isso ajuda um pouco, gente, a ele não se assustar, né? Quando eu apresento algumas coisas diferentes aqui. Questões como o tempo, o espaço, a qualidade do encontro, lidar com a palavra e o silêncio. Então não fica com essa fantasia de que o tempo todo o Gestalt terapeuta tá usando uma técnica, tá trazendo um experimento, tirando da caixinha uma mágica. Nada disso, gente. A relação é uma relação dialógica, tá? A gente usa o método socrático de escuta atentiva, então deixa o seu paciente falar, entende? Eu preciso lidar com a necessidade da palavra vir em cena, tá? E também do silêncio aparecer. Se eu falo o tempo todo, se o tempo inteiro eu estou taponando o silêncio com o experimento, o silêncio não pode ser ouvido. Então, no manejo da clínica, tanto a palavra quanto o silêncio tem um lugar importante para nós da Gestalt terapia. Mas sim, meus amores, nós temos uma metodologia de intervenção que é bastante alternativa, né? Eu trabalho com experimentos. A Gestalt terapia é uma riqueza para quem gosta de explorar a criatividade. Então eu trabalho com experimentos, né? Eu trabalho com técnicas projetivas, eu trabalho com arte terapia, eu trabalho com figuras, eu trabalho com o corpo
Daí a minha proximidade com a bioenergética do Alexander Lowen, que na verdade foi uma das bases epistemológicas para o próprio Peirce, né? E também do Reich. Trabalho com música, né? Trabalho com figuras, né? Trabalho com jogos. Sim, essas tecnologias são utilizadas quando, dentro da relação terapêutica, eu percebo que essa é a demanda. E nem sempre isso é necessário. Porque, às vezes, esse meu paciente, ele já está tão ávido a se tornar aware, tão ávido ao processo de dar-se conta, que as nossas intervenções dialógicas, as nossas intervenções discursivas, e sim, nós temos muitas técnicas que são discursivas, o manejo de falas que ele traz, como eu utilizo essas falas, e muitas vezes elas são suficientes. Mas isso para te dizer que dentro do manejo da clínica da Gestalt, nós temos técnicas discursivas que se diferem de outras abordagens e também técnicas projetistas, e técnicas de arte-terapia e técnicas corporais que a gente utiliza aqui no manejo da clínica. E por último, para cessar esse assunto e já passar para a nossa última pergunta, eu quero falar dentro do manejo da clínica qual é o meu objetivo como Gestalt terapeuta, né? Qual é o meu objetivo? Eu tenho um objetivo, né? Que é um objetivo restaurador. E às vezes até desenvolvedor, dependendo do caso e do nível de gravidade e de fragmentação que esse paciente chega até o consultório, tá? Então, uma das coisas que a doença emocional, a ausência de saúde emocional, os conflitos, né, os transtornos gerais causam sobre o nosso paciente uma fragmentação, ou seja, o partir da experiência dele, tá? O fragmentar das dimensões de quem ele é, a dificuldade dele experimentar de maneira plena as dimensões que ele tem, que ele é. Então, um dos meus objetivos, portanto, eu registrei aqui, é restaurar a integração dessa pessoa com todas as partes de quem ela é, né? Com a sua dimensão total, a sua dimensão holística. Não só a sua dimensão ideativa, não só os seus pensamentos, mas também o seu corpo, também a sua espiritualidade, a sua dimensão, né? Dos papéis que ele desempenha no contato com o ambiente, com o campo. Campo vital envolve todas as esferas dessa experiência, a experiência consigo mesmo, a experiência com o tu, com o outro, a experiência com dimensões que estão para além do natural, por isso eu incluo a experiência da espiritualidade, porque é uma dimensão da existência reconhecida pela Gestalt terapia, as mais variadas funções que ele desempenha na sua existência, como pai, como esposo, como filho, como mãe, né, como amiga, como irmã. Então, às vezes, essas dimensões chegam aqui no consultório completamente fragmentadas. E um dos meus objetivos é uma experiência que seja um pouco mais plena, mais unificada, dele com ele mesmo e dele com o campo vital. Então esse é um dos meus objetivos no manejo da clínica em Gestalt terapia, tá? E um outro objetivo é restaurar a sua possibilidade de contato, de um contato mais saudável nesse campo vital, com ele, com o outro e com o mundo que o cerca, né? A ausência de saúde para a Gestalt terapia fala de contatos prejudicados. Então eu vou trabalhar com isso, gente. Através dos experimentos, através da relação terapêutica, através das técnicas discursivas e das mais variáveis técnicas que nós podemos utilizar aqui em Gestalt, eu vou tentar uma melhora desse contato, dele com o que ele sente, dele com o que ele experimenta com o seu corpo, dele com o outro.
com as suas relações, dele com o campo vital. E por último, gente, no manejo da clínica, tentar restaurar essa capacidade, esse potencial criativo que eu acredito que o meu paciente tem diante das necessidades que ele traz. Por isso, sim, eu me preocupo com as necessidades que ele traz. Que necessidades são essas que ele traz? E como ele tem resolvido essas necessidades? O contato em prejuízo faz com que ele satisfaça essas necessidades também de maneira prejudicada. Então ele precisa da minha ajuda, do nosso encontro existencial, para que juntos possamos potencializar essa ação criativa diante das suas necessidades. Isso é saúde para a Gestalt terapia. E aí eu quero também fazer menção a uma outra obra. Gente, você que vai ser meu aluno em Gestalt terapia, no estágio, eu estou vendo aqui alguns alunos que estão nessa live ou que estão assistindo aí no YouTube, que vão ser meus alunos de supervisão em Gestalt terapia. Gente, esse livro não tem jeito, Larissa que acabou de entrar, não tem jeito. Esse livro nós vamos utilizar o semestre inteiro lá na supervisão de Gestalt terapia, que é de uma coleção, gente, que é maravilhosa. Eu ainda não encontrei nessa coleção da Sumos Editorial sobre Gestalt terapia uma edição que eu não tenha aproveitado assim profundamente. E eu quero te sugerir algumas coisas que eu compartilhei com vocês aqui, estão distribuídas em alguns capítulos desse volume número 3, tá? Dessa coleção de Gestalt terapia da Sumos Editorial. Essa coleção, esse volume, que é o número 3, foi organizado especialmente por duas profissionais que eu respeito muito, que é a Lilian Frazão e que é a maravilhosa Karina Fukumitsu. Karina, se um dia você assistir essa live, é uma improbabilidade, né? Ou não sei, talvez seja possível, tudo é possível, né? Ela é meu crush, mas ela não sabe ainda não, mas ela é meu crushzinho. Um beijo pra você, se você estiver assistindo essa live. A Karina Fukumitsu é aqui no Brasil uma das referências, tá? No que diz respeito ao tema do suicídio, da prevenção e da pós-venção de suicídio com o olhar da Gestalt terapia. E ela, junto com a Lilian Frazão, gente, que é uma referência para nós em Gestalt terapia no Brasil, organizaram essa edição somente sobre a clínica, a relação terapêutica e o manejo em Gestalt terapia. Então não tem como você que paquera com a Gestalt terapia, você que vai ser meu supervisionando, precisa muito adquirir esse livro, tá bom? Eu deixo aqui essa referência bibliográfica para vocês.